A chuva do Senhor está sobre aqui essa noite, amém? Aleluia. Quem quer receber da chuva do Senhor essa noite? Aleluia. Receba do Senhor tudo aquilo que Ele tem para você, as promessas do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Quando a noite fria cair sobre mim, tarará, e no deserto me encontrar, aleluia, declara ao Senhor, me vi cercados por egípcios e por faraó, sendo impedido de prosseguir. Eu sei que o teu fogo cairá sobre mim. Declare isto, o fogo do Senhor. Sei que o teu fogo cairá sobre mim e me levará em te confiar. Mais uma vez. E me levará em te confiar. Então eu direi, oh, abra-se o mar, e você passará, e eu passarei, pulando e dançando, aleluia. Então eu direi, oh, abra-se o mar, e eu passarei, pulando e dançando, aleluia. E por isso eu pulo. Por isso eu pulo na presença do Rei. Aleluia, eu danço. Por isso eu danço na presença do Rei. Aleluia. Por isso eu grito na presença do Rei. Eu corro, por isso corro na presença do Rei. Então eu direi, oh, abra-se o mar, e eu passarei, pulando e dançando. Então eu direi, oh, abra-se o mar, e eu passarei, pulando e dançando. Aleluia, por isso você vai pular e adorar ao Senhor. Por isso eu pulo na presença do Rei. Por isso eu danço, na presença do Rei. Aleluia. Por isso eu grito na presença do Rei. Eu corro, por isso eu corro na presença do Rei. Aleluia. Nós te adoramos, Senhor, e te louvamos essa noite, Senhor. Aleluia. Oh, abra-se o mar, e você passará. E eu passarei. Declare isso, meu querido. Aleluia. Exerça sua fé nesse momento. Então eu direi, oh, abra-se o mar, e eu passarei, pulando e dançando em tua presença. E por isso eu pulo na presença. Aleluia, adore ao Senhor. Por isso eu danço na presença do Rei. Por isso eu grito na presença do Rei. Aleluia. Por isso corro na presença do Rei. Então eu direi, oh, abra-se o mar, e eu passarei. Aleluia, Senhor. Então eu direi, oh, abra-se o mar, aleluia, e eu passarei, pulando e dançando, Senhor. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Nós somos um povo mais que vencedor. Aleluia. Oh, Senhor, nós te adoramos, ó Pai. A nossa
nossa igreja pratica os ensinamentos de Jesus Cristo, proclamando a verdade de Deus revelada na Bíblia Sagrada. Existimos para adorar a Deus de maneira contagiante, vivendo o Evangelho de Cristo em amor, alcançando a comunidade de tal forma que cada pessoa conheça Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e que cada um se torne discípulo e líder frutífero, que influencie e transforme a sociedade e os povos da terra. Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por Deus, grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Aleluia, Jesus. A música que nós iniciamos hoje, aquela Aclame ao Senhor, todos conhecem, né? Amém? Você conhece a música Aclame ao Senhor? Foi a primeira música que fez bastante sucesso do Diante do Trono. Mas essa música ela não foi feita de uma forma sem propósito. Ela foi feita com um propósito. De aquilo que eles aganhassem, né, os recursos que eles aganhassem ali com a venda dos seus CDs, de tudo aquilo que eles fizessem, eles montassem na Índia o local onde eles estariam acolhendo as meninas, né, que os pais vendem na Índia para a prostituição. Então eu vejo que essa música ela tem uma unção, né, uma unção, porque ela foi usada com o propósito de Deus, propósito de trazer a liberdade a essas meninas que não tinham esperança, não tinham nada que, nenhuma forma de serem salvas da situação, daquele problema que existe naquela sociedade ali na Índia, por causa do pouco valor que eles dão para as mulheres, amém? E não é por acaso que a gente cantou essa música, que a palavra que Deus me colocou no coração hoje é estar falando para você sobre a liberdade em Cristo. Nós temos essa alegria, temos este contentamento de sermos livres na presença de Deus, amém? Amém? Nós temos que recordar, porque no passado não era bem assim, né? No passado nós não estávamos libertos em Cristo, ao contrário, nós éramos escravos, né? A palavra de Deus diz que a gente era escravo. Você vai falar assim, mas escravo do quê? Amém? Você vai falar, escravo do quê? Você sabia que no passado, lá na época da Grécia, né? Civilizações antigas, existiam 3 formas de uma pessoa se encontrar escrava, na escravidão. Uma delas era se ela nascia escravo, nascia de uma família que os pais já eram escravos. Outra forma era se ela se endividava, né?
se ela não conseguia pagar suas contas, e muitas vezes a sua família era vendida como escravo para aquela pessoa que era o credor que ela estava devendo. E quando ela perdia também uma batalha, quando a nação inimiga derrotava a sua nação, e aí aquela nação que venceu, que foi vencedora, escravizava toda aquela nação, todo aquele povo. Por que eu falei nisso? Porque nós, meus amados, antes de conhecer Jesus, eu e você, antes de conhecer o Jesus, nós já estávamos nessa mesma situação. Amém? Porque a palavra de Deus nos diz que nós já somos concebidos em pecado. Você já nasceu em pecado, você já nasceu escravo. Sabia disso? Amém? Está escrito lá em Salmos 51:5, fala assim, né? Eis que fui nascido em iniquidade, e em pecado concebeu a minha mãe. Esse aqui quem está falando é Davi, né? Ele fala, eu fui concebido em pecado. Então, meus amados, nós nascemos já com essa herança que Adão nos entregou, que é aquele primeiro homem, por causa da sua desobediência, ele nos entregou essa herança do pecado, né? Então nós já nascemos escravos do pecado, subjugados por essa herança. E mais ainda, né? A palavra de Deus fala que todos nós, que o nosso pecado faz separação entre nós e Deus. E por causa disso nós estamos em dívida com esse Deus, amém? Em dívida com Ele, amém? Estávamos, né? Amém? Você estava em dívida com Deus, não é verdade? Glória a Deus por isso. Você entende isso? Que você tinha uma dívida com Deus, que você não tinha como pagar essa dívida? É uma dívida impagável. Por isso que Jesus, quando Ele fala na questão do credor incompassivo, daquele homem que foi até o seu rei e tinha uma dívida enorme, uma dívida nem que ele trabalhasse toda a sua vida, nem que ele entregasse tudo que ele tinha, nem que ele entregasse a sua família, ele não tinha como pagar aquela dívida. É isso que a parábola fala, a palavra do devedor, né? Então, o que aconteceu? O rei viu o clamor daquela pessoa, viu aquela pessoa não tinha como pagar, e ele viu aquela situação daquela pessoa, e ele foi e perdoou a dívida daquela pessoa. E aí aquela pessoa ficou alegre naquele momento, ficou exultante, porque ele ficou liberto de uma dívida que era impagável, e saiu para sua casa. E no caminho ele encontra uma pessoa que devia para ele. Só que ele, em vez de agradecer pelo presente, né, que foi falado aqui logo no começo, que ele recebeu, daquele perdão, daquela dívida impagável, ele não agradeceu esse presente. Antes ele fez o quê? Ele pressionou aquela pessoa que devia para ele, até que ela pagasse. Ele não perdoou a dívida daquele outro seu irmão. E infelizmente, meus amados, isso acontece muito dentro da igreja. Quando nós chegamos na igreja, nós se sentimos sujos, se sentimos não merecedores de estar naquele lugar, se sentimos que precisamos muito da misericórdia de Deus, do amor de Deus, precisamos muito do amor das pessoas. Mas aí quando passa um certo tempo que a gente está dentro da igreja, a gente começa a se sentir muito santo, começa a se sentir melhor do que o outro, começa a olhar o outro e apontar os defeitos, apontar os problemas que aquela pessoa tem, e esquecemos que a Bíblia fala em Romanos que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus, que não há nenhum sequer que faça a vontade de Deus. Você entende isso, meu amado? Minha amada, está aqui essa noite? Você entendeu que você não é nem mais do que seu irmão e nem menos do que seu irmão também? Que nós estamos numa condição única de devedores da graça desse Deus maravilhoso, desse Deus bondoso, desse Deus misericordioso. Nós somos devedores disso. Agora nós não somos mais devedores do salário do nosso pecado, porque Jesus resolveu pagar pelo nosso pecado. Assim como o rei, o grande rei que perdoou a dívida daquele outros servos dele, assim o nosso grande rei, o Senhor Jesus, o Rei dos reis, Senhor dos senhores,
Ele fez o quê? Ele pagou a sua dívida. Ele fez mais do que esse rei. Esse rei apenas perdoou aquela dívida. Mas o nosso rei, o nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador, o que ele fez? Ele, além de perdoar a nossa dívida, Ele pagou pela nossa dívida. Amém? Amém? Você entende isso? Ele pagou pela nossa dívida. E lá em Colossenses diz assim, né? Que havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, o qual de alguma maneira e contrário tirou do meio de nós, cravando na cruz. Traduzindo aqui, Jesus pegou toda a sua dívida que você tinha e cravou. Está pago, você não deve mais nada. Cravou ali na cruz. Amém? Então você é livre desta dívida que você tinha com Deus, por causa do amor desse Deus único e verdadeiro. Nós temos que lembrar disso, meu amado. Temos que lembrar disso, porque se nós lembrarmos de quem nós éramos e quem nós somos hoje, não que nós somos melhores, mas o quanto Deus já trabalhou em nossas vidas, o quanto Deus já nos transformou, o quanto Deus já melhorou, né? O nosso caráter, melhorou o nosso relacionamento com nossos familiares, com o nosso cônjuge, no nosso trabalho, em tudo, meu amado. Você pode dizer que Deus tem transformado a sua vida? Levanta a mão aí. Quem Deus tem transformado a sua vida para melhor, para melhor. Amém? Mas nós temos que entender que nessas três condições, nascemos em pecado, tínhamos uma dívida impagável, e além de tudo, nós nunca fizemos a vontade de Deus. Nós fomos derrotados pelo pecado, fomos derrotados pela desobediência, e a palavra de Deus fala que aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Então você reparou que a nossa condição antes de conhecer o Senhor Jesus era péssima, amém? Não era péssima? Você nasceu em pecado, você estava com uma dívida com Deus, e você era escravo do pecado. Você estava ali submisso ao pecado, a fazer a vontade dele. Mas louvado seja o nosso Deus amado, amém? Glórias a Ele, porque Ele nos libertou de tudo isso, amém? Amém? Você pode dar glória a Deus por isso? Glória a Deus, porque o Senhor nos libertou, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Ele me libertou, Ele te libertou de tudo isso. E é isso que eu quero falar, quero compartilhar com vocês nessa noite. Então eu gostaria que você pegasse a sua palavra. Vamos falar lá então, João, né? Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31. Acharam? Amém? Amém? Vamos ler a palavra do Senhor então? Então diz assim, no 31. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos. E aí conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Oh, glória. Então o que fala aqui então? Fala assim: se vocês, Jesus dizendo para eles, né, para os judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos. E aí, sendo meus discípulos, vocês conhecerão a verdade, e a verdade o quê? Vos libertará. Amém? O que é a verdade? Né? Se nós formos falar com os filósofos aí, né, de plantão, juntar um monte de filósofos, vai ficar lá discutindo, não vai chegar a lugar nenhum, porque eles acham que a verdade é uma coisa que tem pontos de vista diferentes. O que é verdade para mim não é verdade para você. Então, para os filósofos, a verdade é algo meio que não tem uma definição certa. É algo meio que subjetivo. Você acha que a verdade é algo subjetivo?
Quem acha aí? Levanta a mão. Não, muito bem. A verdade não é algo subjetivo. A verdade, ela é absoluta, sim, para nós que somos cristãos. Aqui, Jesus nos fala, através do versículo 32, conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. E qual é a verdade? A palavra de Deus fala que a tua palavra é a verdade, amém? Eis a verdade aqui, ó. As palavras de Deus, os ensinos de Deus são a verdade, amém? Você crê nisso, amém? Amém? Vocês creem que a palavra de Deus é a verdade? Então, ela é a verdade. Por isso que Jesus fala assim, se eu conhecer a verdade, se eu aprender da verdade, ela vai me libertar. Então, meu amado, não adianta eu colocar a verdade, a palavra de Deus, num pedestal, no Salmo 91, ou outro salmo qualquer lá, e achar que aquilo vai fazer com que eu seja uma pessoa liberta, que eu seja uma pessoa que viva a plenitude de Deus. Porque na verdade eu preciso não só ter a palavra, mas eu preciso conhecer a palavra, amém? Amém? Você entende isso? Que nós precisamos conhecer o que está aqui, e não apenas conhecer, né? Mas colocá-la em prática na nossa vida, amém? Então nós temos que colocar em prática na nossa vida a palavra de Deus. Mas existem coisas que muitas vezes se tornam barreiras para nós, para conhecer essa palavra, para aprender dessa palavra, para compreendê-la, para pô-la em prática em nossas vidas. Então a palavra de Deus deixa claro para nós que nós temos que talvez enfrentar algumas lutas e dificuldades que nós encontramos no meio do caminho dessa jornada de aprendizado, que nada mais é do que buscar entender os propósitos de Deus. E aqui nós temos já o povo judeu. Vamos ler agora os versículos após que nós acabamos de ler. E você vai ver a primeira barreira que se levanta contra os cristãos. E qual que é? Fala aqui no 33, olha lá. E eles responderam, somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Aí Jesus respondeu, digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Qual a primeira barreira que se levanta aqui para eu conhecer a verdade? Para eu conhecer a verdade que liberta, a palavra que liberta, é a famosa tradição, né? A tradição. Muitos de nós viemos de uma outra tradição que não a evangélica, né? Conhecemos uma outra forma de buscar a Deus que não nos ajudava a buscar esse Deus. Porque, meu amado, a tradição, ela não faz mais nada do que, muitas vezes, formalizar, dar uma cara melhor para algumas mentiras que são colocadas para nós como verdades. Você quer ver uma coisa? Olha o que eles acabaram de falar aqui, né? Eles falaram assim, os judeus, nós somos descendentes de Abraão. Como Jesus você fala que a gente é escravo? Nós nunca fomos escravos, nós somos descendentes de Abraão. Isso é uma verdade? É uma mentira, meus amados. O povo de Deus, os descendentes de Abraão, como ele fala, eles foram escravos no Egito. Ficaram 400 anos ali em escravidão no Egito. E mais, passado algum tempo, eles foram entregues na mão dos babilônios, foram levados para o cativeiro e ficaram em escravidão. E vieram outras nações que dominaram eles também, e eles eram escravos dessas nações. Meu amado, nós temos que tomar cuidado com essa coisa de tradição, com essa coisa que me falaram, ela é verdade absoluta. Não. Tudo que você vive, tudo que as pessoas falam para você, você tem que filtrar pela palavra de Deus, para ver se realmente condiz, realmente é verdade ou não. E nós estamos vivendo tempos, meu amado, que vai se levantar muitos falsos profetas por aí. E vão falar coisas que você pode achar que é verdade. Vai estar até maquiada, vai estar até bonita, vai estar até legal para você achar que aquilo é bom para você. Só que se você não
passar pelo crivo da palavra, pela verdade, se você não comparar aquilo que aquela pessoa está falando, se realmente condiz com a Bíblia, você pode cair nas astutas ciladas do diabo. Amém? Estão entendendo o que eu estou falando? Amém? Então, nós estamos passando por esta época. A palavra de Deus fala, essa semana passada, nós estamos lendo aquele TCD, e o que ele fala? Ali sobre a volta de Jesus. Parece que é no dia 11, fala lá que se levantariam falsos profetas e fariam sinais e maravilhas que enganariam a muitos. Então Jesus já nos deixou um alerta. Então é tempo de nós lermos a palavra, temos fome da palavra, porque é ela que vai nos libertar, é ela que vai nos transformar. Então se eu não tiver essa fome, não tiver essa sede de buscar, o que vai fazer? Eu vou ouvir certas coisas e vou achar que é certo na mídia. Mas eu tenho que ver que tudo isso, o diabo, ele é astuto, ele é sutil, ele vai preparando a mente das nossas crianças, ele vai preparando a mente dos nossos jovens, ele não vai se mostrar assim de uma maneira que você já reconheça ele logo de cara. Não, você não vai ver isso se você não estiver buscando de Deus, se você não estiver em comunhão com Deus, se você não estiver buscando a palavra de Deus. Ele vai armar uma astuta cilada. Você viu que Paulo fala? Não é uma cilada qualquer, é uma astuta cilada. É uma cilada bem elaborada. É uma cilada que parece que não é nem cilada, é uma coisa que é de Deus. Mas nós temos que estar atentos, meus amados. Porque se a gente for por esse lado, a gente vai cair no que o príncipe desse mundo quer. A Bíblia fala que o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas para que elas não compreendam a palavra, para que elas comecem a achar que o certo não é tão certo assim, e que o errado, se você der uma melhorada nele, segundo um olhar, um prisma, uma certa direção, eu consigo ver de maneira diferente. Não é isso que está acontecendo hoje? Nós vemos os psicólogos passando por uma situação difícil, por causa dessa situação agora, de que tudo é questão de preconceito. Porque se nós não aceitarmos um certo tipo de conduta, nós somos pessoas preconceituosas. E não somos pessoas preconceituosas. Nós somos pessoas que têm o padrão de fé, que têm o padrão de ensino que é da Bíblia. Eu creio que a Bíblia é a verdade. Amém? Você quer que a Bíblia é a verdade? Eu creio. Então eu tenho que defender os meus princípios. Se eu creio que a Bíblia é verdade, eu não posso ficar em dúvida quando alguém vem e contradiz a palavra de Deus. Amém? Então, meu amado, cuidado. Olha o que os judeus fizeram aqui, como você diz, Jesus, que a gente era escravo? A gente nunca foi escravo, a gente é filho de Abraão. E Jesus fala uma palavra, todo aquele que peca é escravo do pecado. Jesus estava falando de algo muito maior. Não que eles estavam mentindo ali, estavam mentindo sim. Mas Jesus estava falando de algo maior que ele veio fazer, que é libertar todo ser humano, cada ser humano da face da terra, da escravidão do pecado. Amém? Então, meu amado, entenda uma coisa, O único que tem poder para tirar você, para libertar você, para tirar as algemas, para tirar as cadeias da sua vida, é Jesus Cristo. Cuidado com os ensinos dos homens. Olha o que Jesus fala lá em Mateus 23:4. Ele fala assim, esses homens que são os fariseus e os saduceus, os religiosos daquela época, eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não têm e não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Essa era a religião da época. Essa era a tradição da época. Faziam fardos pesados, colocavam em cima do povo judeu para que eles seguissem aquilo lá, mas aqueles que ensinavam aquilo, aqueles que eram os religiosos da época, eles não faziam aquilo que eles ensinavam. Então, meu amado, cuidado com lugares onde se coloca fardos de homens. As pessoas falam muitas vezes, em algumas igrejas, falavam de nós no passado, sua igreja não tem doutrina. Aqui não tem doutrina, não tem costumes, não tem fardos colocados
por homens em cima de nós. Nós buscamos levar somente a palavra de Deus. Amém? Então faça essa distinção. Não permita que as pessoas coloquem fardo sobre a sua vida, que você não tem que estar com esse fardo sobre você. Então, abra os olhos para a verdade, abra os olhos para a palavra de Deus, olhe o que Deus está te ensinando na palavra. Aí Jesus vem e fala uma palavra linda, olha o que ele fala lá em Mateus 11, 28 e 29. Ele faz uma proposta para mim e para você deixar esse fardo desses homens que são muitas vezes engano, são coisas, doutrina de Satanás, porque existem 3 doutrinas, né? Fala assim, existe doutrina de homens, doutrinas de demônios e a doutrina de Deus mesmo, né? Então, qual a doutrina que nós temos que seguir? A de homem? Hã? De homem a gente tem que seguir? E demônios? Muito menos, né? Então, a doutrina de Deus. E a doutrina de Deus é o quê? A palavra. A palavra liberta. A Bíblia, que é a palavra de Deus, nos liberta e nos transforma. Amém? Aí Jesus fala assim para você. Ele faz uma proposta para você aqui essa noite. Olha a proposta que ele faz para você e para mim essa noite. Está lá em Mateus 11, 28. Ele fala assim, ó. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E aí você encontrará descanso para vossas almas. Amém? Glória a Deus por isso, amém? Jesus não veio nos trazer fardo. Jesus não veio trazer mais peso. Jesus veio retirar peso sobre a sua vida. Ele veio retirar toda mentira. Ele veio retirar de você toda essa tradição de homens, ensinos de homens. Deus quer que você viva para Ele, somente para Ele. E conheça a vontade dEle, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Amém? Amém? Então, meu amado, cuidado. Primeiro passo para você se libertar, para você libertar a sua vida, para você começar uma nova vida de Deus, uma vida cheia da abundância, da vida que Deus realmente prometeu, porque lá no João 10 fala que o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus fala, mas eu vim para dar vida e vida em abundância. Só que esse dar vida e vida em abundância, eu tenho que pagar o meu preço para buscar esta vida em abundância, amém? E qual é o preço que eu pago? Não é nenhum fardo pesado, não. O preço meu é ler a palavra, é conhecer a palavra, é entender a palavra, é pedir para o Espírito Santo vir sobre a minha vida e falar, Senhor, eu não estou compreendendo isso, me ensina para que eu entender claramente essa palavra, para que eu possa andar segundo os teus propósitos, para que eu possa andar segundo a sua vontade. Esse é o grande propósito de Deus em nossas vidas, que nós andemos conforme a sua palavra. Aí ele vem aqui, continuando, outro problema grande, que nos impede de viver a verdadeira liberdade de Deus. Outro problema muito grande em nossas vidas, que nós temos que abrir os olhos para isso. Continuando aqui, ó, no versículo 35, ele fala assim: o escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho permanece nela para sempre. Portanto, se o filho vos libertar, vocês de fato serão livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão, contudo estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. E eu lhes estou dizendo o que vi na presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram do pai de vocês. No 39 ele fala assim, ó: Abraão é nosso pai, responderam eles. Aí disse Jesus: se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. Oh, meu amado, nós temos que... O povo judeu perdeu a vez da história. Por quê? E João 1,12 diz que Jesus, o Messias,
o Senhor, o servo de Deus, o escolhido, o ungido de Deus, ele veio para os seus, para o povo judeu. Mas os seus não o reconheceram. Não o reconheceram. Sabe por que eles não reconheceram? Porque eles estavam apegados às tradições. Porque eles estavam apegados a se justificar perante Deus. Eles não reconheciam a situação deles, que era um povo que estava se distanciando novamente da presença de Deus. Como no passado eles se desviaram muitas vezes, e Deus foi ao encontro deles e os trouxe novamente para si. Na hora que Jesus, ele se apresentou como Filho de Deus, eles novamente rejeitaram a Jesus. Amém? Rejeitaram a Deus. Por quê? Estavam apegados à tradição, a quem eles eram. Somos descendentes de Abraão. Você acha que lá no céu você vai chegar lá e falar assim: ó Jesus, eu sou membro da igreja Deus Presente. Isso tem algum valor para Deus? Hã? Você vai entrar no céu por causa disso? Glória a Deus por nós termos a Deus Presente, que é um lugar onde se prega a palavra de Deus, onde se ensina a palavra de Deus, onde nós temos pastores abençoados, que têm edificado as nossas vidas, líderes abençoados, que têm nos ensinado a pensar, a olhar e a ver as coisas, a ter o livre-arbítrio para entender as coisas, porque a liberdade é isso, é você exercer o seu livre-arbítrio, de escolher estar no lugar que você está, de escolher ouvir aquilo que você está ouvindo. Então, meu amado, eles estavam apegados a quem eles eram. Nós não podemos se apegar a isso. O nosso cargo na igreja não vai nos salvar, a nossa posição na sociedade, a nossa intelectualidade, os diplomas que eu tenho não vai nos salvar. E às vezes a gente usa tudo isso para justificar fazer aquilo que desagrada a Deus. Amém? Quem já viu pastor que sobe no púlpito e acha que é melhor do que Deus? A gente já viu, né? Então, pessoas que porque têm uma certa posição, eles têm uma certa condição de acesso a muitas pessoas, que elas começam a se endeusar, a se achar melhor que as outras. Aqui Jesus fala para eles, né? Ó, se vocês realmente fossem descendentes de Abraão, se realmente vocês fossem filhos de Deus, se vocês fossem igual a Abraão, vocês não estavam tentando me matar. E vocês ouviriam a minha palavra, e vocês entenderiam que a minha palavra é a palavra de Deus. Então nós temos que ouvir isso de Deus, né? Desde o começo do mundo, essa justificação tem levado o homem a se distanciar de Deus. Adão justificou, né? Ele não pediu perdão a Deus quando ele errou, quando ele desobedeceu a ordem de Deus. Falou: foi a mulher que tu me destes. Culpou a Deus. Deus, se eu não tivesse dado essa mulher, eu não tinha comido a maçã, não tinha desobedecido. É fácil assim, né? É fácil quando a gente não é aprovado em nada, a gente dizer que a gente nunca pecou, nunca errou, nunca fez nada. É claro, se eu ficar numa redoma de vidro, nascer nela, não me comunicar com ninguém, é perigoso que ainda vai fazer algum pecado lá dentro, não é verdade? Então, meu amado, o nosso relacionamento existe, e a gente vai errar, vai falhar, vai cometer coisas que não falar coisas que não deviam, mas nós temos que ter entendimento que não temos que se justificar perante Deus. O rei Saul foi o primeiro rei de Israel. E sabe por que ele perdeu o reino dele? Não foi porque ele cometeu um grande pecado, que foi desobedecer a ordem de Deus, de exterminar o povo amalequita. E também de fazer aquele sacrifício que era o sacerdote que era para fazer. O grande problema dele foi que ele nunca reconheceu que errou. Ele nunca reconheceu que ele fez o que era errado perante Deus. Ele não foi lá e se humilhou e falou: não, Senhor, eu realmente errei, eu te desobedeci, eu não devia ter sacrificado, tinha que ter esperado o sacerdote, eu te desobedeci, eu tinha que ter exterminado todos até o rei. Ele não reconheceu os erros dele. E é isso que impede a nossa liberdade completa, quando nós também não somos capazes de reconhecer os nossos erros, mesmo quando a gente já é cristão. Eu tenho que ter a capacidade de reconhecer os meus erros, a capacidade de pedir perdão, a capacidade de se humilhar perante Deus.
Não é assim que diz a palavra de Deus? Humilhai-vos perante a poderosa mão do Senhor, e Ele vos exaltará no devido tempo. Amém? Amém? Então, meu amado, não fique se justificando. Você pensa que quando Deus falou para Josué, seja forte e corajoso, não temas. Aí Josué escondeu todas as limitações dele, debaixo do tapete, né? E falou, não. Josué sabia dele, mas ele sabia que o Deus que estava com ele é maior do que ele, amém? Amém? Nós temos que reconhecer quem nós somos. Como eu falei aqui no começo, na oração, nós não somos nem mais, nem menos. Nós somos aquilo que Deus nos fez. Nós somos feitos para a glória dele, amém? Então, quando você tem uma identidade boa sobre si, quem você é perante Deus, você peca menos, você erra menos. Porque você não usa da soberba, você não usa da avareza, você não usa da comparação, você não usa do mérito, né? Porque nós temos muito isso, né? Nós fomos criados, não sei se vocês foram criados assim, meus pais eram mais de idade, e era assim, se eu não tirasse todas as notinhas lá, 10, né? 9, notinha boa, no final do ano não tinha presente de Natal, amém? Alguém já passou por isso? Eu já passei por isso também. Agora, hoje em dia, poucos acham, né? Os pais dão presente mesmo, esse negócio de pedir alguma coisa de mérito, não tem. Mas nós somos acostumados no mérito, então a gente tem dificuldade para aceitar aquilo que nós não conquistamos. Né? Então nós queremos falar assim, não, eu fiz por merecer isto. E a graça, ela não é por merecer. A salvação não é por merecer. Então, se a salvação não é por merecer, eu preciso reconhecer as minhas falhas. Eu preciso reconhecer o meu tamanho pequeno perante esse Deus enorme, gigante, tremendo e maravilhoso. Que eu preciso dele para ir em frente. O apóstolo Paulo, ele reconhecia muito bem as fraquezas que ele tinha. Uma vez ele orando ao Senhor, por um espinho na carne que ele tinha, diz a palavra que ele orou 3 vezes. Senhor, sara, cura esse espinho na carne. E Deus não quis curar ele. Olha só que Deus ruim, né? Deus é ruim? Porque não quis curar Paulo? E agora, hein? Será que Deus é ruim? Deus pode ser tentado pelo mal? Não. Amém? A palavra de Deus fala que Deus não pode ser tentado pelo mal. Então Deus, quando Ele permite algo, é porque Deus tem um propósito. E o propósito da vida de Paulo era que ele não se ensoberbecesse. Porque Paulo recebeu revelações muito grandes, muito poderosas, né? Ele mesmo falou, eu fui até o 3º céu. Quem gostaria de ir até o 3º céu? Eu queria. Amém? Só que quanto mais Deus te der, mais Deus vai pedir responsabilidade de você. Eu nem falo cobrar, porque não é cobrar. Porque quando Deus te dá algo, você já fica recebendo mais do que seu irmão. Então você tem uma responsabilidade maior. Foi assim com Moisés. Moisés falava com Deus face a face. Moisés ouvia audivelmente a voz de Deus. Moisés, de ficar lá no monte 40 dias, sem comer, sem nada lá, só a presença de Deus sustentou Moisés. Quando Moisés desceu o monte, o rosto de Moisés brilhava por ele estar na presença de Deus. Então olha o que Moisés vivenciou. E ele queria mais, ele não quis só aquilo não. Ele falou assim, Deus, eu quero te ver, eu quero te ver, eu quero te ver. E Deus falou assim, não pode, mas vou fazer um negocinho aqui para você. Colocou ele numa rocha, no meio, numa penha. E falou, eu vou passar e você vai me ver de costas. Moisés viu Deus de costa, a glória de Deus. Você já imaginou isso? O que os olhos de Moisés viram? Então Deus, quando ele toca na rocha lá, quando ele bate na rocha em vez de falar com a rocha, Deus não permite que ele entre na terra prometida, porque ele tinha maior responsabilidade de glorificar o nome de Deus, amém? Então você que se acha mais forte que o teu irmão, você que se acha melhor que o teu irmão, então lembre que você tem maior responsabilidade que ele perante Deus, amém? Amém? Não ouvi muito amém, amém? Então tá bom. Então se você está melhor, se você tem mais fé, se você está mais forte, então cuida do seu irmão que está mais fraco. Para de criticar ele.
Para de apontar o dedo para ele. Amém? Olha o que Paulo diz. Depois que Deus falou para ele que a minha graça te basta. Ele falou assim, ó. Disse-me Deus, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas e nas injúrias, nas necessidades e nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, é então que sou forte. Amém? Amém? Quando você é fraco, quando você expõe o seu coração para Deus, quando você é sincero perante Deus, você é verdadeiro perante Deus, aí a presença de Deus vem e toma a sua vida, e Deus te renova, Deus te restaura, Deus te enche dele, do amor dele, da confiança dele, e a esperança dele. Amém? Então, meu amado, você quer viver a verdadeira liberdade, né? Então, primeiro, você não dê lado para tradições de homens, não dê lado para que o mundo fala. A palavra de Deus tem que ser primeiro na sua vida. Ela é o teu guia, ela é a lâmpada para os teus pés, amém? É assim que fala a palavra de Provérbios. Fala assim: escondi a tua palavra no meu coração para que eu não peque contra ti. Esconda a palavra de Deus no seu coração, para nós pecarmos menos contra Deus. Então o primeiro passo, para de dar ouvido para as mentiras de Satanás, para dar ouvido mesmo de tantas religiões falsas, falsos profetas que tem por aí. Vá no lugar onde as pessoas preguem simplesmente a palavra de Deus, amém? A Bíblia, que você possa ver que o que o pregador está pregando condiz com o que está escrito ali onde você está lendo a palavra. E o segundo passo é: para de se auto-justificar. Reconheça quem você é. Seja sincero perante Deus. Reconheça quem você é. Saiba que Deus, Ele se agrada de um coração sincero, puro e verdadeiro. Então por isso que o terceiro passo já está engatilhado nesse segundo. Quando eu sei quem eu sou, quando eu reconheço quem eu sou, quando eu me humilho perante Deus, quando eu sei que a minha força não é minha, mas é de Deus, que Ele me aperfeiçoa na minha fraqueza, então eu sou sempre capaz de me humilhar perante Deus. E como eu me humilho diante de Deus? Confessando os meus pecados, amém? Confessando, me arrependendo quando eu erro. A Bíblia fala assim que se a gente for capaz de se arrepender, de confessar os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e para restaurar novamente a nossa posição de filho. Não fique guardando o pecado de estimação. Não fique remoendo se você vai pedir perdão ou não, se você vai se consertar. Ah, não, eu vou deixar para amanhã. Quem sabe amanhã a situação está melhor. Meu coração, eu vou estar sentindo, né? A gente tem muito disso, tá? Se eu sentir, eu faço isso. Se eu sentir, eu perdoo tal pessoa. Se eu sentir, eu vou praticar o bem. Para com esse negócio de sentir. A palavra de Deus fala aqui: meu justo viverá pela fé. Fé não tem sentimento. Fé é você crer, se lançar e fazer. Então quando eu peco contra Deus, quando eu reconheço o meu pecado e confesso ele perante Deus e me arrependo dele e procuro não cometer mais o mesmo pecado, Deus vai me perdoar e vai me lavar, e eu não vou ter nada onde o inimigo tenha na minha vida legalidade. Amém? Porque a Bíblia fala assim: não deis lado para o diabo. Não deis lado para o diabo. E o maior lado que a gente dá é quando a gente não pede perdão, quando a gente demora para pedir perdão, seja para a pessoa que a gente ofendeu, seja para Deus, seja o que você fez de errado. Reconheça o erro, se arrependa, mude de atitude, porque é isso que Deus espera da gente. Só isso. Só isso. Arrependimento genuíno e verdadeiro. Sabe por que Davi não foi que nem Saul? Sabe por que Davi não perdeu também o seu reino? Porque os pecados de Davi também não foram pequenos.
e segundo a nossa visão de pecado, foram maiores ainda do que Saul, porque Davi, ele mandou matar um homem, ele cometeu adultério, e ele trouxe uma maldição para sua família por causa disso. A espada nunca saiu da sua casa. Então, meu amado, Davi, a grande diferença de Davi foi a sua capacidade de reconhecer o seu erro, a sua capacidade de se humilhar perante Deus. Mas também não foi assim no outro dia, né? Olha o que fala, né, o Salmos 32. Confessei o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Então ele ocultou no começo, né? E por que às vezes a gente quer esconder algo de Deus? Deus já viu tudo que você fez. Já viu que você pisou na bola. Já viu que você magoou uma pessoa. Já viu que você não ajudou aquela pessoa que Ele colocou para você ajudar. Deus já viu tudo. E a gente acha que Deus não viu. Então, vou esperar um pouquinho para confessar. Não, meu amado. Errou. Vai lá, se arrepende. Sentiu o peso no coração? Porque o Espírito Santo, ele faz assim, quando a gente erra, e dá aquele negócio dentro da gente, assim, alguma coisa não está legal. Não devia ter feito isso. A sensibilidade do Espírito Santo. A palavra de Deus fala, não entristeçais o Espírito Santo, com o qual fostes selados para aquele dia. E a gente entristece o Espírito Santo quando a gente peca, não reconhece o pecado, e faz que nem Davi, tenta encobrir o pecado com outro pecado pior ainda. Será que Davi não sabia quem era Deus? Mas se Davi sabia quem era Deus, ele ficou 40 anos sendo perseguido pelo rei Saul. E Deus o protegeu em todo o tempo. Mas naquele dia ele deu a bobeira dele, deu vazão para a carne. E ele viu Betseba e deu vazão para o seu lado humano. E a gente também pode acontecer isso. Amém? Então, a gente não brinca com o pecado. A gente tem que pedir perdão, tem que se arrepender e tem que jogar o pecado no mar do esquecimento, como Deus fala. Mas só quem joga no mar não é você, é Deus. Se você não levar seu pecado para Deus e confessar ele, e entregar ele na mão de Deus, ele não vai ficar lá no mar do esquecimento, ele vai ficar na tua cabeça te acusando. Você fez isso, você fez isso, você fez isso, você fez isso. Quando você vai pedir perdão, quando você vai se consertar, quando você vai se arrumar perante Deus e perante as pessoas que você machucou. Então, meu amado, perdão não é sentir. Perdão é uma ordenança. Assim como o grande rei, o rei dos reis, nos perdoou, pagou o preço da nossa iniquidade, pagou o preço dos nossos pecados, nós temos a obrigação de perdoar também. Amém? Amém? Então, meu amado, a terceira coisa que você tem que ser, para não deixar essa liberdade fugir da sua mão, é estar sempre livre de acusação do diabo, sempre livre da culpa. Porque quando nós estamos em pecado, a culpa fica batendo na nossa porta. Fica ali, insistentemente na nossa porta. Vai consertar, vai mudar, vai resolver isso. Fica te incomodando e você não consegue viver a vida que Deus tem para você. Amém? Então, meu amado, eu quero orar com você aqui essa noite. Eu quero que você entenda uma coisa. Que só existe um, que pode nos fazer totalmente livres. Peguei duas passagens aqui, que falam muito claro isso. A primeira está lá em Isaías 53:5. Fala assim: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Ele foi moído por causa das nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Se eu e você hoje podemos chegar na presença de Deus, se eu e você hoje podemos colocar as nossas lutas diante desse Deus tão grande, Deus do impossível, como nós cantamos aqui, o Deus que cura, o Deus do impossível, o Deus que para Ele não tem nada que Ele não possa fazer. Então esse Deus pagou o preço, foi castigado no seu lugar. Esse Deus se fez maldito para que você fosse abençoado.
Esse Jesus se fez maldito porque a palavra de Deus diz: maldito todo aquele que for pregado no madeiro. E ele se deixou se tornar maldito por mim e por você. Que amor é esse? Amém? Que amor é esse? E você às vezes não quer perdoar. E às vezes não quer ajudar o irmãozinho que está com problema, está pisando na bola, mas porque talvez falta uma palavra tua que Deus está usando, quer usar a sua boca, porque você é a boca de Deus aqui nessa terra, para levantar aquele que está caído. Você não é juiz do teu irmão, e nem eu sou, ninguém é, nem o pastor, ninguém. Precisamos todos se ajudar mutuamente. Amai-vos uns aos outros. Não é isso que a palavra diz de Deus? Aí reconhecerão que vocês são meus filhos. E agora a palavra mais tremenda e maravilhosa. Que quando o diabo vier acusar você, se você já está consertado com Deus, pediu perdão, se você já sabe bem quem você é, você tem a sua identidade, se você não fica acreditando em sofismas e ideias de homens por aí, então, meu amado, não existe nenhuma condenação sobre você, amém? Olha o que a palavra de Deus fala em Romanos 8, 33, 34. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Então, quem os pode condenar? Pois é Cristo que morreu, ou antes, que ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e Ele intercede por nós. Amém? Glória a Deus por isso, amém? Esse é o seu Deus. Quem tentará acusação contra os meus escolhidos? Então, você pode viver uma vida maravilhosa, uma vida cheia de liberdade, cheia da graça, cheia do poder de Deus. Basta você colocar os seus olhos naquele que é o autor e consumador da sua vida. Amém? Assim como a corça anseia por água, Declare isso. como terra seca Aleluia. precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Assim como a corça, assim como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva. Nossos corações, Meu coração, aleluia, declarei isso ao Senhor. Tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Vai chover, vai chover, Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar. Vem com teu rio, vem com teu rio, Senhor. Oh, inunda o meu coração. Vai chover, vai chover. Aleluia. Senhor Jesus, Derrama a chuva neste lugar. Vem com teu rio, vem com teu rio.